Olá, irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Eu espero que você esteja bem. Só para gente, antes da gente começar, na verdade, eu tenho um aviso bem rápido. Acredito que você também está acompanhando a situação da pandemia na nossa cidade. Todo mundo tem sido afetado com essa situação e a gente está vendo aí a situação está se agravando e a gente precisa se cuidar. A Prefeitura de Curitiba prorrogou o lockdown aqui na cidade, então a gente vai manter a igreja fechada pelo menos até o último domingo desse mês. Não sabemos como vai ser, se vão prorrogar até o próximo mês ou não. Nós estamos acompanhando e assim que a situação normalizar, a gente passa mais informações para vocês, mas acredito que você também está acompanhando a situação. E use máscara sempre que possível, sempre que for sair, faça uso de máscara, evite aglomerações, mantenha o distanciamento social. E a gente já sabe das recomendações, eu acredito que você está se cuidando. Nós estamos à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. E a gente não está parando com os cultos, na verdade, a gente só está mudando o formato. A gente está fazendo os cultos de forma virtual, ao invés de fazer no formato presencial. Então não estamos interrompendo os cultos, os cultos estão acontecendo normalmente, mas em um novo formato. Eu espero que você esteja acompanhando e participando também. Tudo bem? Então a gente vai continuar o nosso estudo no livro de Esther. Eu peço que você abra aí no livro de Esther. Daremos continuidade ao estudo no livro. E eu peço que você abra sua Bíblia em Esther capítulo 4. E nós faremos a leitura do verso 16. Esther capítulo 4, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu ou Mordecai, né? Depende da sua versão, da sua tradução. Ah, e aqui nós, após fazer a leitura desse texto, a gente percebe algumas lições interessantes e importantes só com esse trecho, né, só com esses dois versos. E nós estudaremos nessa noite apenas esses dois versos, verso 16 e o verso 17. Hoje nós veremos mais duas lições, né? No domingo passado a gente viu duas lições do livro de Esther e hoje nós veremos mais duas lições. Na última mensagem, mais duas lições. Então serão 6 lições no total e eu gostaria que vocês anotassem as lições. Hoje eu vou repetir as duas primeiras que nós estudamos no domingo passado e nós veremos mais duas hoje. Eu gostaria que você então anotasse estas lições, tudo bem? Então, o que nós falamos no domingo passado, na verdade, a gente fez um apanhado geral da história, voltando desde o cativeiro na Babilônia, falando sobre a situação do cativeiro de Israel, Israel levado em cativeiro, a situação do Oriente Médio naquela ocasião, e depois os persas vindo, dominando a Babilônia. Falamos a respeito de Ciro o Grande, falamos a respeito de Assuero, de quem poderia ter sido esse rei que aparece no livro de Esther, Xerxes I, Artaxerxes II. A gente fez algumas considerações a respeito disso. E por quê? Porque o livro de Esther não está localizado em um vácuo histórico. A história de Esther não está localizada em um vácuo histórico. Nós temos um contexto por trás que precisa ser analisado para que a gente consiga entender algumas ideias que aparecem no livro. Então, se você não assistiu, volta, tá na página da igreja, volta lá nesse vídeo e assiste o primeiro vídeo para que você compreenda melhor esta mensagem, tudo bem? Eu fiz também um apanhado da história do livro de Esther, não vou fazer isso novamente. Eu acredito que você já leu o livro de Esther. Se você não leu, você pode ir para a primeira mensagem. Lá eu fiz também um resumo da história. Você pode ir para lá, recorrer a este vídeo ou fazer a leitura. Eu gostaria que todos fizessem a leitura do livro de Esther. Isso vai ajudar bastante para que você consiga esclarecer algumas ideias que aparecem no livro e algumas lições importantes que aparecem lá. Tudo bem? Então, a primeira lição que a gente viu
com a história de Esther é que, anota aí, se você não anotou, anote aí. O cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. O cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. Então a gente falou sobre isso, a promessa feita a Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez ao seu povo será cumprida independente das circunstâncias. A circunstância de Esther era a pior possível. Uma jovem órfã, sem identidade, vivendo fora do seu território, em um mundo onde havia um protagonismo masculino, onde a mulher não tinha espaço, não tinha voz. Mesmo depois, com a dominação dos gregos, né, porque os persas só vão sair do cenário com a dominação dos gregos, principalmente por causa de Alexandre o Grande, mesmo naquele contexto histórico, as mulheres ainda não vão ter espaço. Quem vai dar espaço para as mulheres, no contexto histórico, desde a dominação dos persas e até culturas que são anteriores mesmo aos persas, né? Mas quem vai dar realmente espaço para as mulheres é Jesus Cristo e o próprio cristianismo, que vai quebrar com algumas questões, alguns paradigmas que haviam naquela cultura, naquela ocasião. Então, nós vimos como uma primeira lição que Esther estava na pior circunstância possível, pior situação possível, pior contexto possível, mas Deus vai usar a vida dela para preservar o seu povo. Então, não existe situação tão ruim em que o poder de Deus não possa agir, em que Deus não possa agir. E aqui a gente viu essa lição como uma primeira lição importante no livro de Esther. A segunda lição, anota aí, é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Frutificar onde nós estamos plantados. E eu falei sobre isso, como nós perdemos oportunidades de servir a Deus, de servir a igreja, porque a gente está tão preocupado com a gente mesmo, a gente só murmura da situação, a gente só reclama, a gente se distancia de Deus, a gente esfria, ou mesmo por causa da preguiça, ou do medo, ou do temor, ou do orgulho. E são situações que colocam então empecilhos e a gente acaba perdendo a oportunidade de servir ao Senhor. Nós não devemos ou não podemos perder oportunidades de servir no reino de Deus. Todos nós somos protagonistas. Então, devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Oportunidade de servir na família, na igreja, de evangelizar, de discipular, de fazer bem ao próximo, de dar um bom testemunho. Devemos então aproveitar estas oportunidades. E a terceira lição que nós veremos, no contexto geral da história de Esther, e a primeira lição de hoje, é que Deus deve estar à frente dos nossos planos. Deus deve estar à frente dos nossos planos. Então veja, depois que Esther percebe que aquele era o momento dela, ela não vai de qualquer jeito, ela busca algo muito específico, ou seja, ela busca um direcionamento. E lembra que eu falei também no primeiro vídeo, na primeira mensagem, que Deus, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, porém a sua presença aparece. Porque a primeira coisa que Esther vai pedir, depois que Mordecai ou Mardoqueu, depois que ele vai pedir, ou melhor, depois que Mordecai fala para Esther sobre a situação, a primeira coisa que Esther vai pedir para ele está no verso 16, o verso que a gente leu. Então ela diz, olha, jejuem por mim por 3 dias, 3 noites, eu vou fazer a mesma coisa com as minhas servas e depois eu vou procurar o rei e vou entrar na Câmara Real. Lembra que Esther já não era chamada na Câmara Real há 30 dias. E havia uma lei que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia morrer, a menos que o rei estendesse para essa pessoa o cetro de ouro. Então, Esther estava correndo um risco aqui, mas mesmo percebendo que aquele era o seu momento, aquela era a situação propícia, momento específico, momento propício, ainda assim ela recorre e pede direcionamento para o povo e, consequentemente, para Deus. Porque ela é judia, Mordecai também é,
E, obviamente, quando a gente está falando sobre jejum, nós estamos falando sobre a presença de Deus naquele contexto da religião judaica. Jejuai por mim. Um outro personagem que aparece, claro, outros também, num contexto específico, mas eu digo assim, de uma forma muito pontual, que aparece falando algo muito parecido. Outro personagem também do Antigo Testamento é Moisés. Moisés, quando diz para o povo, olha, ou melhor, diz para Deus, olha, se o Senhor não for à frente, não permita que teu povo caminhe, não permita que teu povo vá adiante, se o Senhor não for à frente. Nós não podemos fazer nossos planos do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer e simplesmente pedir para que Deus chancele esses planos. A gente acaba errando e a gente culpa a Deus por algo que pertence a nós. Porque a gente quis dar do nosso jeito, a gente quis fazer do nosso jeito, da nossa forma. A gente pede para Deus vir assinar aquele contrato, chancelar aquilo. E a gente acha que Deus está à frente e Deus não está. Então, os povos do Antigo Oriente, do Antigo Oriente Médio, eram muito místicos. O próprio Nabucodonosor II, diante de uma encruzilhada, quando pede direcionamento para os deuses, lançando sortes para saber qual caminho seguir. E os povos do Antigo Oriente Médio estavam o tempo inteiro fazendo isso, buscando direcionamento para deuses falsos. E nós temos a orientação do Deus verdadeiro, do nosso Criador, do Criador dos céus e da terra, e muitas vezes nós deixamos isso de lado. Nós não pedimos orientação do Senhor e a gente acaba errando por isso. E de que forma nós podemos saber a vontade de Deus? De diversas formas. Diversas formas. Por meio da oração, por exemplo. Por meio da oração. O culto de oração ele é tão importante quanto o culto de domingo, se não mais importante, porque é quando a igreja se reúne para orar. Quando nós estamos reunidos como igreja, orando e pedindo a direção de Deus para questões específicas. Então nós não podemos deixar de lado a oração, a participação do culto de oração, porque ele é tão importante, se não mais importante, do que qualquer outra reunião, qualquer outro culto. Por meio do jejum também, quando isso se estender e se referir a algo muito específico nosso com o Senhor, nosso com Deus. Por meio da leitura da palavra de Deus, por meio do nosso tempo de estudo, nosso tempo devocional. A gente quer que Deus fale, mas nós não estamos lendo, nós não estamos estudando a nossa Bíblia. E dessa forma Deus não vai comunicar a sua vontade. Por meio de conselhos também de pessoas que têm um bom relacionamento com o Senhor. Esquece esse negócio quando alguém diz, olha, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é bobagem. O livro de Provérbios fala sobre a importância de conselhos, de conselheiros. E isso sim é importante. Deus também usa conselhos de pessoas que são maduras o suficiente para dar estes conselhos. Deus usa também isso para falar com a gente. Por meio também da maturidade espiritual, da maturidade emocional ou da sabedoria. Então existem diversas formas. Nós devemos buscar o direcionamento de Deus antes de dar qualquer passo. E Esther fez isso. A gente percebe Esther pedindo uma intervenção divina quando ela pede para o povo jejuar e diz que vai fazer a mesma coisa. Então, sim, Esther está pedindo a intervenção divina. Então, Deus deve estar à frente dos nossos planos. Se você não quer errar, coloque Deus à frente dos seus planos. Você não precisa dar o teu próprio jeito. A gente tenta dar o nosso próprio jeito. Mas Deus já tem um planejamento. Deus sabe o que é melhor e nós precisamos colocar. A gente não, a palavra de Deus fala que a gente pode sim fazer planos, mas que a resposta final, a resposta certa, virá do Senhor. Então lembre disso. Lembre-se disso. Faça planos, mas coloque esses planos na presença de Deus, para que Ele dê a resposta se é desta forma ou se não é desta forma. E nós precisamos buscar então a direção e o favor de Deus. E a segunda lição, espero que você esteja anotando, é que é preciso confiança e coragem para enfrentar as lutas.
Então a primeira, Deus deve estar à frente dos nossos planos. E a segunda, é preciso confiança e coragem para enfrentar as lutas. Confiança para ir e coragem para se sacrificar em diversos momentos, em diversas situações. E a gente vê isso tanto na vida de Esther quanto na vida de Mordecai. Esther, quando diz, olha, se perecer, pereci. O verso que a gente leu, Esther vai falar justamente isso. Depois de ser convencida por Mordecai que aquele era o momento dela, que aquela era a situação específica, né? Aquilo era o que Deus queria. Depois de ser convencida daquilo, ela diz, olha, jejuem por mim, vou colocar Deus à frente dos planos. E ela diz, olha, eu vou até a presença do rei. Se perecer, pereci. Essa é uma frase que indica muita confiança e muita coragem. E Mordecai, porque não se prostrava para Amã. Agora, aqui com certeza era uma briga histórica entre os dois, entre benjamitas. Então, lembra que Mordecai era benjamita e Amã era agagita. Então havia uma rixa, uma briga histórica. Porém, nós podemos também ver coragem na atitude de Mordecai por não fazer aquilo. E Esther, quando diz, olha, se perecer, pereci. Ou seja, eu estou mais preocupado com a vida do próximo, com a vida do meu povo, com a vida dos judeus, do que com a minha própria vida. Isso indica confiança. Confiança por ir até a presença do rei sem ser chamada. Lembra que ela já tinha um exemplo, e ela já conhecia a história da antiga rainha, Rainha Vasti. Ela já conhecia a história do que aconteceu quando a antiga rainha não foi até o rei quando foi chamada e desobedeceu uma ordem do rei. Esther já conhecia essa história e ela iria desobedecer uma ordem real. E isso indica coragem. Coragem para se sacrificar, entregar a sua própria vida, se preciso for, em favor do povo. Após o tempo de jejum, Esther se posiciona e pula. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pular de paraquedas. Eu nunca tive, mas já vi pessoas fazendo isso em vídeos. E depois que o avião atinge uma determinada altitude, a altitude correta, a pessoa fica ali na frente, e a porta está aberta e ela vai precisar pular. O instrutor não empurra aquela pessoa para baixo. Então, você só vai pular daquele avião se você confiar que aquilo é seguro. E você pergunta para o instrutor, olha, isso aqui é seguro? E se ele disser para você, olha, tem 99% de chance disso aqui dar certo e 1% de dar errado, você não vai pular, você não vai fazer aquilo. Você só vai pular se você sentir confiança daquele que instrui. Olha, isso aqui é 100% confiável, pode pular, se não abrir o primeiro paraquedas, vai abrir um segundo, que é um paraquedas reserva, e por aí vai. Ele vai te explicar. E automaticamente, quando você confia naquilo, você, de uma certa forma, tira coragem para pular. Então, a mesma coisa acontece com Esther. Esther chega diante daquela situação, mas ela precisa confiar que Deus está no controle, que aquele que instrui está dando a orientação correta. E a gente só vai fazer as coisas que Deus manda, a gente só vai obedecer ao Senhor se nós confiarmos nele. A partir do momento que você duvida, que você oscila, que a vontade de Deus pode ou não ser a melhor para a sua vida, você coloca em dúvida essa situação, a vontade do Senhor, você coloca em dúvida e automaticamente você não tem coragem para cumprir aquela tarefa. Mas a partir do momento que nós confiamos que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor para a nossa vida, aí sim a gente adquire confiança e, consequentemente, coragem para cumprir a ordem do rei. Veja, Esther é que não vê um anjo, Esther não ouve uma voz, não acontece qualquer evento metafísico, mas nós entendemos que a maturidade espiritual e até mesmo emocional de Esther faz com que ela tome a decisão correta e ela entenda qual é a vontade de Deus para
sua vida. Muitas vezes nós queremos que Deus fale de forma miraculosa e na verdade Deus já está falando com a gente fica esperando alguma coisa, um evento metafísico, um anjo, alguma coisa. Deus já está comunicando, Deus já está falando e a gente não consegue ouvir a vontade de Deus. Por quê? Porque não estamos orando, porque não estamos buscando a Deus por meio da palavra, porque não estamos participando dos cultos, porque estamos fugindo da comunhão e, consequentemente, do conselho de pessoas que poderiam ajudar, porque não estamos orando da forma que deveríamos orar, buscando a vontade de Deus para a nossa vida, e a gente quer tomar as rédeas da nossa própria vida, o controle da nossa própria vida, a gente deixa Deus de lado e a gente acaba errando, acaba se distanciando de Deus. E por isso falta confiança que o que Ele tem para nós é o melhor. Então, quando nós vamos fazer a vontade de Deus, Deus não empurra a gente do avião e diz, olha, vai lá, é seguro, esse paraquedas vai abrir, você vai cair lá embaixo seguro, de forma segura. Deus não empurra a gente. Deus simplesmente diz, olha, é isso que eu quero para você, é confiável, você precisa ir. E muitas vezes fazer a vontade de Deus significa ter coragem. Coragem de ir falar com aquela pessoa que Deus está falando para você falar. Coragem para assumir aquele ministério na igreja que Deus está falando para você assumir. Coragem para cumprir aquela tarefa que Deus está pedindo de você. Então, é preciso coragem. E aqui Esther teve esta atitude. Pessoas que querem orientações detalhadas, isso indica falta de maturidade espiritual. Já viu pessoa que diz assim, ó, alguém já falou, pastor, a Bíblia não fala que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, por isso que eu faço. Veja, Deus no Antigo Testamento trata Israel como uma criança, com mandamentos específicos e detalhados, mas o Novo Testamento pressupõe, Cristo pressupõe, que haja maturidade na igreja tal, maturidade suficiente, para que apenas com princípios a gente consiga guiar a nossa própria vida. Mas é preciso maturidade, é preciso sabedoria, maturidade espiritual, para saber o que fazer ou o que não fazer. Você pergunta, será que é a vontade de Deus que eu trabalhe no domingo e então não possa mais participar dos cultos? A Bíblia não fala nada sobre isso de forma direta, mas traz por meio de princípios. Então, claro, estou pegando apenas um exemplo, mas é preciso maturidade espiritual para saber, não, Deus não quer isso, Deus não quer, Deus não vai te dar alguma coisa que vai te afastar dele. Deus não vai fazer isso. Então, a gente não precisa de algo muito específico, algo detalhado. Por meio do princípio em si, a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa que nós não podemos fazer é receber as bênçãos de Deus e deixar ele de lado. Deixar ele de lado, simplesmente esquecer. E a gente não vê isso acontecendo aqui com a vida de Esther. Ela entende que Deus está coordenando a história e embora aquela não fosse a melhor circunstância, aquele era o momento dela. Ela aproveita aquela oportunidade, a segunda lição. Ela coloca Deus à frente dos seus planos, é a terceira lição. E, ao perceber que ela era realmente aquilo que ela deveria fazer, ela confia. E por confiar naquele que instrui, ela adquire coragem e então faz aquilo. Veja, irmãos, Esther não sabia o que iria acontecer com ela. Ela não sabia como aquilo iria acontecer, como o povo seria preservado. Ela não sabia se ela iria ou não morrer. Alguém pode dizer, mas ela sabia que ela não ia morrer. Não, ela não sabia. Tanto não sabia que ela diz, olha, se perecer, pereci. Eu vou fazer isso, mas isso pode custar a minha vida. Se perecer, pereci. Eu não sei como Deus vai agir, eu não sei como a situação, o que vai acontecer nessa situação. Mas eu estou disposto a sacrificar a minha própria vida em favor do outro. Eu estou disposto a sacrificar o meu tempo pelo próximo. Muitas vezes nós não queremos sacrificar nem o nosso próprio tempo pelo outro. Você diz, eu já estou cheio de coisa para fazer e ainda vem essa pessoa e me atrapalha.
mas a gente precisa se sacrificar pelo próximo, assim como Cristo se sacrificou. Então, para que haja coragem, é preciso que haja confiança. E para que haja confiança na situação, ou seja, em relação a fazer ou não fazer, é preciso que haja confiança naquele que instrui. Vamos voltar para o exemplo do paraquedas. Você pula se você confiar naquele que instrui e diz: pode ir que isso aqui vai dar certo. Então, se você não confia em Deus, se você não confia que a vontade do Senhor é o melhor para a sua vida, então certamente você não terá coragem para agir. E, consequentemente, vai perder muitas oportunidades de servir ao Senhor no reino de Deus. Então, veja, mesmo que houvesse um certo temor aqui de Esther, lembra que no começo ela titubeou, houve uma certa relutância, mas no final das contas ela cumpriu com o que ela deveria fazer, ela cumpriu com a responsabilidade dela naquele momento, mesmo que aquilo envolvesse sacrifício pessoal. Então vamos lá, relembrando as 4 lições, 2 no domingo passado e as 2 desta mensagem. Então a primeira lição, com a história de Esther, ou com o livro de Esther, se você preferir, o cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. Não há situação tão ruim em que Deus não possa agir. A gente vive uma pandemia, vive uma situação muito complicada que tem se agravado a cada dia, mas ainda assim, certamente nós veremos o agir de Deus em meio a essa situação. Nós veremos, já temos visto em algumas situações e ainda veremos mais ainda. Então, o cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. Segunda lição, se você não anotou, dá tempo de anotar agora. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Oportunidades de evangelizar, de discipular, de servir, de fazer, de cumprir, de obedecer, enfim, no geral. Terceira lição: Deus deve estar à frente dos nossos planos. Se você não quer errar, não quer cometer erros na sua vida espiritual, emocional, familiar, enfim, no geral, coloque Deus à frente dos seus planos e não tente dar o seu próprio jeito na situação. Ou fazer planos e pedir para apenas que Deus, olha, Deus, assine aqui, porque é isso que eu quero, dessa forma, nesse momento específico. Se você não quer errar, coloque Deus à frente dos seus planos, terceira lição. E a quarta lição e última, é preciso confiança e coragem para enfrentar as lutas. Mesmo depois entendendo que aquele era o momento, que aquela era a situação, Esther se posiciona, ela entende, mas ela precisa pular do avião. Ela precisa fazer a parte dela. E quando nós confiamos no Senhor, quando nós entendemos que a vontade do Senhor é o melhor para a nossa vida, a gente vai realmente cumprir a ordem de Deus. E no próximo domingo nós veremos então mais 2 lições, as 2 últimas lições do livro de Esther, que vai falar sobre o nosso testemunho e marcas que nós deixamos na história. Então, participe também deste momento. Tá? E se você não leu o livro de Esther, por favor, faça a leitura durante essa semana. Leia ali 2 capítulos por dia, você termina rapidinho. Então, faça a leitura, procure mais lições, procure se aprofundar na palavra de Deus, porque certamente Deus vai falar contigo por meio dessas mensagens e por meio da leitura da palavra de Deus. Então, só para relembrar o que eu falei no começo, tá? Não teremos culto presencial na semana que vem, por causa do decreto da prefeitura, mas nós teremos o nosso culto online, mesmo horário. Então, participe com a gente, convide pessoas, mande o link para mais pessoas, pessoas que você está evangelizando, está discipulando, você gostaria de ter um contato maior, você gostaria que essa pessoa participasse também da vida da igreja, ou que essa pessoa se convertesse. Então, use essa ferramenta que nós temos para também, use essa ferramenta também como uma forma de evangelismo, como uma forma de divulgação. Hein? Espero que você esteja bem e conte com a gente, conte com a nossa
com o nosso apoio para o que você precisar, a gente está à disposição. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus.